Nesse vídeo eu quero falar sobre overtrade, que é um dos principais motivos, se não o principal motivo, e faz com que traders não conseguem performar bem no mercado. Faz com que traders, mesmo tendo conhecimento técnico, mesmo tendo uma gestão, mesmo estando há muito tempo, né, vivenciando o mercado, tempo de tela, não conseguem ser persistentes. E basicamente para mim responder essa pergunta, né, sobre o porquê realmente o, o overtrade causa toda essa problemática, né, em meio aos traders, eu quero dividir esse vídeo basicamente em três partes, tá bom? Então, basicamente, a primeira parte, eu quero falar quais são as origens que pode causar, né, esse, essa ação compulsiva de você querer operar muito, de você querer passar muito tempo na frente dos gráficos, fazendo muitas operações, mesmo quando no seu estado consciente, no seu estado normal, você sabe que, eventualmente, você não teria todas essas oportunidades, você não teria tanto contexto técnico assim para você executar, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 trades, né? No mesmo pregão e muitas vezes no mesmo ativo, tá bom? E a primeira parte eu vou falar sobre quais são as origens, depois eu quero falar sobre, né, a segunda parte, basicamente, né, sobre o estado comportamental e o estado técnico que pode ocasionar, né, essa deficiência, né, esse vício, certo? E depois eu quero apontar para você aqui como uma terceira etapa, um terceiro passo, um próximo passo. Ou seja, quais são os princípios, as ações, né, e ações muitas vezes literal, de você fazer coisas que vai colaborar para você eventualmente conseguir sair desse vício, desse caminho que você está provavelmente aí, que é o overtrade, que é você fazer muitas operações. Bem, vocês sabem que eu defendo muito aqui o princípio de que operar pouco é extremamente importante, ficar poucas horas na frente dos gráficos é muito importante, mas quando se trata quando o trader ele entra numa condição de overtrade, né, ou seja, que ele está realmente operando mais compulsivamente, é um ato compulsivo, isso pode ir muito além de uma questão só de, digamos assim, é, momentânea de mercado. Às vezes ele está com uma deficiência que veio de uma outra área da vida dele, que ele está tentando suprir, ele está tentando aliviar essa dificuldade emocional, né, comportamental, emocional no mercado, tá bom? Só para a gente aqui, antes de a gente seguir, abre aspas aqui, essa semana dentro do Clube das Tendências nós fizemos somente 4 operações. Então, nós tivemos praticamente 5 pregões, apesar que na quinta-feira não estava presente, né, mas foram, pelo menos aí junto, dentro do Clube das Tendências, foram 4 pregões, segunda, terça, quarta, sexta-feira, e nós fizemos somente 4 operações, né? Olha como que foram 4 operações e foram 3 positivas e uma negativa. Então, olha como que isso realmente, no médio e longo prazo, faz uma grande diferença. E aí, lá no final, eu vou falar para você como que você vai começar a montar um plano de ação, tá bom? Para você começar a virar essa chave, provavelmente você está vivendo agora. Perfeito? Bem, muito importante você assistir esse vídeo num momento tranquilo, porque provavelmente vai ficar um vídeo talvez um pouquinho mais extenso. Vai ser um vídeo mais denso, tá bom? E, inclusive, para isso, eu quero citar aqui algumas literaturas, como, por exemplo, A Psicologia Explicada de Martin Pring, e vou trazer também aqui algum trecho dos Magos do Mercado, né, numa versão aqui, digamos assim, resumida, né, da série Magos do Mercado, e tratando exatamente desse assunto, beleza? Bem, deixa eu pegar aqui. Importante também, uma outra questão que eu esqueci de comentar, importante também, se possível, você pegar um bloco de notas, seja no computador, seja no celular, aí no papel, caneta, para você escrever algumas coisas que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá bom? Perfeito? Olha só, olha o que ele fala aqui, o Martin Pring cita sobre a questão realmente do overtrade, né? Teve inclusive um trader que escreveu um livro em meados de 1926, né? Que ele falou, ele intitulou, né, esse ato comportamental, né, de overtrade como market hits, né? Interessante, certo? E olha só aqui o que ele fala. Muitos traders sentem necessidade de especular no mercado o tempo todo por diversas razões, alguns pela excitação que isso desperta, ou seja, gera uma espécie de uma dopamina, né? Digamos assim, um prazer em estar operando o tempo todo. Não é porque quer dizer que tem eventos técnicos, que tem contexto, não, simplesmente ele se satisfaz de alguma forma em estar operando, em estar clicando o tempo todo. Eu conheço, por exemplo, inclusive mentores, né, que dão aulas, que são mentores, mas que têm esse hábito comportamental de operar muito. Isso é problemático, porque se um mentor ele está passando ele está transmitindo esse comportamento de operações excessivas no mesmo pregão, muitas vezes no mesmo ativo, ou alguns ativos que seja, ainda assim não justifica você fazer várias operações, talvez ele ainda consiga lidar com isso, porque ele já está há muito tempo no mercado. Agora, você pensa alguém que está iniciando no mercado
já entrar num ambiente como esse. Então, isso é muito importante você observar. Bem, deixa eu dar continuidade aqui. Alguns pela excitação que isso desperta, para outros essa atividade atua como uma base de sustentação de suas esperanças. Olha como isso aqui é importante, tá? Quem está fora do mercado não tem expectativas quanto ao ganho financeiro que este oferece. Quando tudo que você já fez na vida deu errado, operar ou investir funciona como uma atividade onde depositar as suas esperanças. Então, o que Pring quer dizer aqui? Ele quer dizer que tem muitos traders que estão no mercado, ele já tentou de tudo, talvez ele fez uma faculdade e não conseguiu se desenvolver na área acadêmica, ele já tentou talvez ser promovido no trabalho e não conseguiu, ele tentou talvez ser promovido, empreender e talvez não conseguiu, ele tentou talvez passar em algum concurso público, uma, duas vezes não conseguiu, e aí o que está acontecendo? Ele está olhando para o mercado como a última, digamos assim, a última oportunidade que ele tem na vida de repente sair daquela condição financeira e talvez até de um estilo de vida como um todo que ele particularmente não está gostando de viver. Ou seja, ele vem para o mercado extremamente colocando todas as esperanças dele no mercado. E aí, muito provavelmente, ele vai para o gráfico esperançoso. E quando você vem para o gráfico esperançoso e não técnico, quando você vem para o gráfico com algum sentimento aguçado e não, digamos assim, racional, a taxa de sucesso aqui é pequena. E aí vai fazer com que isso estimule vários gatilhos comportamentais negativos, como, por exemplo, operar muitos, executar muitas operações. Isso vai fazer com que você acredite que talvez você vai ter ao longo daquelas 10, 11, 12 horas de pregão, uma possível oportunidade que talvez você não teve nas 4, 5 primeiras horas, que você acredita que você vai ter no finalzinho do pregão. Isso vai fazer com que você fique o dia inteiro na frente dos gráficos. Consequentemente, isso vai estimular a você operar muito, tá? Então, esse aqui realmente é um problema, tá? Agora, olha só, deixa eu ler aqui em contrapartida, aqui nessa outra entrevista que Jack Swagger teve com um trader chamado Tom Baldi, né? Se essa a pronúncia correta. Ele escreveu exatamente assim, ó, eles operam demais, né? Não são seletivos o bastante na escolha dos stops. Ou seja, ontem nós fizemos um trade no índice, foi um trade que resultou para a gente um alvo final de 700 pontos. Ou seja, foi um stop inicial de 225 pontos e um alvo final de 700 pontos, na qual ele foi no alvo. Inclusive, foi a mínima do dia da mínima que o índice fez ontem. Ele andou 50 pontos abaixo do nosso alvo e voltou, devolveu todo o movimento, tá? E observa só, nós só não tomamos stop nessa operação porque nós posicionamos o stop corretamente. Se eu coloco o stop, por exemplo, baseado em pontos, o meu stop é 100 pontos, o meu stop, eu vou colocar aqui no meio do candle que é mais curtinho. Se eu coloco qualquer stop que não fosse técnico, ou seja, qualquer stop financeiro, qualquer stop técnico, que não fosse técnico, qualquer stop de, sei lá, baseado em pontuação, nós teríamos tomado stop, porque o mercado ele andou alguns pontos a favor da nossa entrada, ele voltou, e era uma região complexa, então eu falei para os membros do clube que eles deveriam, se realmente quisesse deixar o trade se performar, não deveria mexer no stop até que realmente ele se desenvolvesse. E foi o que aconteceu. O trade voltou contra a gente e depois ele entregou o movimento e foi embora. Mas antes disso, ele requereu da gente paciência, ele requereu da gente entender que, a partir do momento que você vem para o gráfico, você analisa o gráfico, você espera o time, você espera um padrão de alta probabilidade, aquele padrão de alta probabilidade ele começa a se formar no gráfico, você executa o trade, põe o seu alvo, põe sua parcial, se for o caso, posiciona o seu stop e você entra na operação, cara, você não pode fazer mais nada. O que você pode fazer é estabelecer critérios para você movimentar o seu stop. Como eu falei, ó, o critério mínimo para a gente tirar o nosso stop do zero, do ponto de risco e proteger essa operação é ele fazer uma parcial, que eu sugeri para eles uma parcial de 1 para 1, né? Ou você fazer uma parcial, ou pelo menos ele andar esse risco-retorno de 1 para 1, que aí foi o que aconteceu. Entende? Então vamos lá, deixa eu terminar aqui a leitura, que é curtinho. Basta verem o mercado se mexer e querem participar do movimento. Assim, acabam forçando o trade. Em vez de aguardar com paciência. A paciência é uma característica importante e muitos carecem dela. Eu vi uma vez uma frase, acho que foi do Elton Lewis, né? Que ele falou que a paciência, não foi ele que falou exatamente que criou essa frase, mas ele também citou. Ele falou que a paciência é basicamente a gente sofrer com alegria. Ou seja, é você saber que se você esperar, você vai ter um trade de alta probabilidade em algum momento. E que mesmo que talvez você não tenha nesse pregão, você tem certeza que você vai ter no próximo pregão. Porque o mercado é repetitivo, porque o comportamento dos participantes do mercado é repetitivo,
E a análise técnica ela vai refletir exatamente esse ato comportamental que já vem sendo catalogado, já vem sendo registrado desde antes de Charles Darwin. Charles Darwin ganhou notoriedade por causa de, disso que ele inseriu, desse princípio comportamental através da análise técnica no Ocidente, mas quando você começa a olhar, por exemplo, Monelisa Roma, que já tinha, né, a leitura da ação do preço através dos candlesticks, que tinha uma leitura do comportamento dos participantes de mercado, como, por exemplo, padrões que chamavam de estrela cadente, martelo, homem enforcado, né, é o clássico enforcado, enfim, harami, né, ou seja, harami de baixa, harami de alta, que é a mulher grávida, basicamente. Então, tudo isso remetendo, tudo isso refletindo a parte, basicamente, comportamental. Perfeito? Bem, então, basicamente, né, agora a gente avançando para a segunda parte, existe basicamente duas origens que vai desencadear esse ato comportamental de você operar demais, de você querer ficar na frente do gráfico demais, né, ou seja, aquele FOMO de você não querer perder o próximo movimento, achando que ele vai ser o único movimento, não entendendo que amanhã e na próxima semana você vai ter novas oportunidades, porque o mercado basicamente é isso, né? O mercado basicamente é uma ação entre os participantes do mercado, né? Que cada um vai ter a sua crença, cada um vai ter a sua ideia, cada um vai ter a sua forma de análise, que vai fazer com que o mercado se movimente para cima ou para baixo. Porque da mesma forma que tem traders comprando, tem traders vendendo, tem investidores comprando, tem investidores vendendo, e basicamente faz isso com que o mercado se movimente, beleza? Então, o primeiro, geralmente, o primeiro sintoma de uma condição na qual você está operando muito, na qual você está passando muito tempo na frente dos gráficos, na qual talvez você não está conseguindo sair da frente dos gráficos até que o pregão venha a fechar, né, se encerrar naquele dia, é comportamental. E muitas vezes, como você viu aqui, esse ato comportamental ele pode vir de uma frustração externa, ou seja, algo que você já carrega com você talvez ao longo da sua vida, né? Entende? Então, eu vou até passar para você depois aqui como que você vai conseguir buscar essa informação através do seu racional, de uma forma de você refletir, de você pensar e tentar chegar a essa conclusão, beleza? O outro princípio também que geralmente gera esse problema de você querer operar demais, de você não querer perder toda a movimentação do mercado, de você fazer 10 operações num dia, quando na verdade você tinha uma ou no máximo duas boas oportunidades em um único pregão, certo? É também a parte operacional, a parte técnica. Então, a falta de conhecimento técnico, e entenda, o conhecimento técnico não é você saber somente o que é uma martelo e que é um topo duplo, mas é você saber também como você vai interpretar, através da ação do preço, através da análise técnica clássica, o comportamento de um ativo em específico, porque cada mercado ele tem as suas sutis diferenças. Então, por exemplo, o Bitcoin, quando eu olho para o gráfico de Bitcoin, hoje no Clube das Tendências nós acompanhamos Bitcoin, dólar e índice. Então, basicamente são esses três ativos. O Bitcoin eu vejo que ele tem uma forma diferente de se movimentar do dólar, que eu vejo que o dólar tem uma forma diferente de se movimentar do índice. Eventualmente você vai se deparar com padrões parecidos nos mesmos ativos. Eventualmente você consegue criar padrões e intitular padrões para esses padrões de nomes que você vai ver eles acontecendo no mesmo ativo, mas eles têm uma característica diferente. Por exemplo, o Bitcoin é muito mais volátil, né? Ele é um ativo mais técnico que o dólar e que o índice, tá bom? E ele tende a entregar, por exemplo, uma movimentação muito mais interessante que os outros dois ativos. Claro que isso não é uma regra, mas acontece com a maior frequência, tá bom? Ele tende a entregar movimentos melhores com relação aos outros ativos. Consequentemente, isso vai melhorar o nosso risco-retorno, o nosso payoff, certo? Perfeito? Então, bem, até aqui eu falei sobre, né, o overtrade, quais são as origens, né? Depois eu falei sobre as origens propriamente dito, que é comportamental e técnica. Tá, tem uma terceira aqui que nós podemos citar também, que é a ganância, né? Que é o cara querendo realmente achar que ele vai vir para o mercado e em pouco tempo ele vai conseguir liberdade financeira, ele vai conseguir ficar rico, ele vai conseguir mudar de vida. Isso é falso, isso não existe. Eu já falei, inclusive, muitas vezes sobre isso aqui, tá bom? Perfeito? Cara, vamos lá. Para a gente concluir agora aqui, olha só, outro ponto muito importante aqui que ele fala, Martin Pring, no livro, né, A Psicologia do Investimento Explicado. O título desse trecho que eu vou ler, né, na verdade, desse tópico, mas desse trecho que eu vou ler, ele chama-se A Praga da Página de Cotações, ou Tipwhite, acho que essa é a pronúncia. Ele fala assim, ó, o uso constante de cotações de preço obscurece o pensamento. Ficar de vigia enquanto as cotações vão mudando no monitor é o modo mais certo de perder a capacidade
de avaliar o panorama do mercado, ou seja, as cotações, basicamente você olhando hoje para os gráficos, né? Então você ficar aqui excessivamente o dia inteiro olhando o sobe e desce do mercado, né? Isso vai fazer com que você perca ao longo desse período, ao longo desse dia, você perca a sua racionalidade, certo? E você começa a ficar emocional, você começa a ficar torcedor, você começa a ficar enviesado, entende? Então, o excesso de tela não é o caminho para você ter resultado consistente no mercado, principalmente no day trade. E bem, se você faz swing trade, se você opera gráfico diário, gráfico semanal, executa a sua operação pelo gráfico diário, gráfico semanal, e você fica durante o pregão, durante o dia intradiário, olhando para o gráfico, é pior ainda, é uma situação mais complicada. Porque o day trade, eventualmente, você precisa estar aqui, né? Que seja por 1, 2, 3 horas. Mas o swing trade você não tem necessidade. A partir do momento que você entra numa operação, por exemplo, essa semana eu iniciei e encerrei 2 operações de swing trade. Uma foi na Camil e a outra foi na PL3, se não me falha a memória. Eu até esqueci qual que é o setor dessa empresa, tá? Foram 2 operações positivas que pagaram parcial e tiraram o restante da mão na proteção, certo? Só que não tem a necessidade de eu ficar no gráfico. Então, o que eu fazia? Eu vinha aqui basicamente à noite, olhava o fechamento, né? E aí avaliava se no próximo dia eu ia fazer alguma gestão no stop, alguma coisa do tipo, entende? Então o swing trade ele deve ser explorado dessa forma, você executar a operação num gráfico maior e você só gerir aquilo quando você tem pelo menos uma próxima evidência relevante, que é pelo menos o fechamento de um próximo candle. Só que no diário você tem um dia, no semanal você tem uma semana, então você não adianta ficar olhando para o gráfico de forma excessiva se você está fazendo swing trade. No day trade é um problema, no swing trade não é diferente. Perfeito? Bem, então basicamente acho que é isso que eu queria ler aqui, né, basicamente é isso, tá bom? Aí depois vem outros tópicos aqui, mas que não há necessidade, tá? Bem, qual que é o terceiro ponto aqui que eu queria tratar com você, e eu posso chamar esse terceiro ponto de um próximo passo. Acho que é interessante, inclusive, você fazer essa anotação, como eu falei, se você não pegou ainda o papel, a caneta, pega, pausa esse vídeo, pega lá, ou anota no celular, que vai ser muito interessante para você criar realmente uma organização aí e um ponto de partida a partir disso que eu vou compartilhar com você. Perfeito? Então, o primeiro ponto, antes de tudo, é você sentar um momento do seu dia, tranquilo, e você refletir. O que pode estar, eventualmente, gerando essa ansiedade em você, de você querer operar duplas? Faça isso fora dos gráficos, faça isso sem o celular na mão, faça isso sem, de repente, até alguém estar do seu lado. Tenta pegar um momento aí de ócio da sua vida, tá bom? Um dia de ócio aí da sua vida. Se você mora, por exemplo, num sítio igual eu, vai lá fora, fica olhando para as árvores, fica ouvindo os passarinhos cantarem. E tenta, nesse momento, refletir o que está gerando essa ansiedade de você querer operar demais, de você querer passar muito tempo na tela, mesmo quando talvez você já tenha consciência que várias operações no mesmo dia, no mesmo pregão, não funciona, não dá certo, porque você não vai ter, eventualmente, boas operações no mesmo pregão, no mesmo ativo. Muito difícil isso acontecer, raro isso acontecer, tá bom? Você entende também que não adianta você ficar das 9 da manhã até as 6 da tarde, porque você não vai ter um bom mercado para operar o dia todo. Você tem os picos ali, que eu chamo, que são as melhores janelas operacionais, que para mim acontece hoje por volta de umas próximo das 10, 9h40, 9h45, até umas meio-dia, né? 11h45, meio-dia no máximo, considerando que agora o mercado americano está abrindo 11h30. Claro, eventualmente você vai olhar para o gráfico à tarde e às vezes você vai ter uma ou duas boas operações, vai acontecer, mas com frequência maior, não é esse horário que você vai ter boas oportunidades. Perfeito? Então, o primeiro ponto é você chegar a uma conclusão do que pode estar gerando isso aí. Será que é ganância? Será que você está com muita pressa de ter resultado consistente no day trade, quando na verdade você sabe, ou pelo menos você deveria saber que não é assim? Não funciona assim, porque quanto tempo leva realmente para um médico construir uma carreira? Né? Para ele se formar é 5, 6 anos, mas para ele construir um nome, para ele construir uma carreira, para ele ter experiência, certo? O, Quanto tempo leva, por exemplo, para um engenheiro conseguir ter acesso a fechar um grande projeto, para um advogado fechar uma grande causa? E várias outras profissões. Para um carpinteiro profissional que trabalha com madeira, quanto tempo leva para ele se desenvolver na arte da madeira, de carpintaria, né, de fazer casas, chalés, enfim. Cara, leva muito tempo, entende? Por que você simplesmente quer chegar aqui nos gráficos? Porque você fez um cursinho de final de semana, porque você comprou, por exemplo, talvez um Black Friday infinito, né? Que agora é a nova moda do Black Friday, antecipado, em novembro ainda, né? Estão falando de Black Friday, enfim. Na verdade, eles estavam falando de Black Friday em outubro, loucura isso. E você acha que você vai assistir somente o curso daquele cara e vai resolver seu problema? Não vai. Porque não quer dizer que o curso dele é ruim, e não quer dizer que você não deva fazer, não é isso. Mas, eventualmente, você precisa ter uma bagagem, você precisa
estudar mais, você precisa ler mais livros sobre análise técnica, você precisa, de repente, ter mais de uma assembleia de voz, né, como estudo acadêmico, por exemplo, não somente ouvir um trader, um mentor, né? Talvez você já tenha, se você não ouviu, você precisa ter uma experiência, de repente, com outro mentor, se necessário, se você ainda não está tendo resultados, claro. Por quê? Para você comparar. Então, você vai conseguir ter uma base, a partir do momento que você teve, leu mais de um livro sobre análise técnica, fez mais de um curso, você tem uma base para comparar. Bem, o Daniel, ele falou disso, disso, disso sobre tendência, né? O Trader X, ele falou sobre isso, isso, isso sobre tendência. Tem então é muito importante você ter essa base também. A partir do momento que você conseguiu pelo menos chegar próximo, se você não conseguiu ainda de forma perfeita, saber exatamente qual que é o motivo que está fazendo com que você opere muito, porque às vezes pode ser um único problema, às vezes pode ser vários problemas, pode ser comportamental, pode ser técnico, pode ser certo? O próximo passo é você basicamente, tá, aceitar que os resultados eles não vêm rápido, os resultados eles não acontecem da noite para o dia, que vai levar um tempo, que nesse tempo você precisa estar através do seu trabalho duro, através da sua paciência, através do seu bom senso, através da sua disciplina, que eu posso também chamar de maturidade preparacional, que as coisas vão começar a acontecer, você vai começar a deixar de forma mais densa, né? Mais maduro o seu operacional, certo? Hoje eu sento no gráfico aqui e eu não tenho o mesmo operacional que eu tinha, por exemplo, 4 anos atrás, 3 anos atrás. A base é a mesma, mas muitas coisas mudaram. O que aconteceu foi que eu fiz uma limpeza, basicamente, no meu operacional. Hoje o meu operacional é muito enxuto, só que eu já estou aqui no mercado há 8 anos. Entende? 8 anos. Beleza? Então, basicamente, é você entender, você aceitar e você assumir isso todos os dias quando você vem para o computador. Os resultados, eles são construídos dia após dia, pregão após pregão, certo? Você não vai ter o trade por milhão, tá bom? A não ser que você coloque 500 mil na mesa de stop, talvez você consiga um 2 para 1, faça 1 milhão, ok? Mas a chance de dar certo tem que ter, tá bom? Até porque estrutura para você aguentar um trade como esse, mesmo que você tenha capital, mas a estrutura emocional é muito difícil de ter, tá bom? Perfeito? Depois é você pegar, basicamente, criar um plano de trade, você ter um plano de trade bem definido. Só que olha só, para você ter um plano de trade bem definido, você precisa ter uma metodologia que funcione. Se a sua metodologia é uma metodologia que ainda está com várias brechas, ainda tem muitas coisas que você ainda não entendeu sobre o comportamento do preço, ainda tem alguns princípios técnicos que você não dominou da ação do preço e até mesmo da sua metodologia, você não vai conseguir ter um plano de trade eficiente. Então, antes do plano de trade, você precisa ter uma metodologia que você sabe que ela funciona. E você sabe que se você seguir ela risca, ela vai ser lucrativa no médio e longo prazo. E você sabe que ela traz para você as probabilidades a seu favor, na maior parte do tempo. Aí sim, em cima dessa metodologia, tá bom? Sólida, funciona, que é lucrativa, você vai conseguir montar o seu plano de trade. E o plano de trade, ele deve ser basicamente resumido, ele deve ser bem simples. E, cara, joga isso num papel. Joga num papel, pega um papel sulfite, pega um caderno de anotações e joga isso no papel. Qual que é o seu horário que você vai ficar na frente dos gráficos, certo? Qual que são os ativos que você vai operar? Qual que é o período operacional que você vai dar uma atenção somente para isso, para operar? Você não vai ficar no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify, você vai vir para os gráficos simplesmente para operar, beleza? Seja 1 hora, não tem importância, seja 2, seja somente na parte da tarde, não tem importância. Se você vai operar à tarde porque você não consegue operar de manhã, o importante é você ter a consciência que talvez aquele dia, naquele pregão, você já teve uma boa oportunidade naquele ativo na parte da manhã, então a chance de você ter uma segunda oportunidade na parte da tarde é menor. E aí você entendendo isso, e você tendo um plano de trade, e aquele plano de trade não se validando no gráfico, eventualmente você não vai executar uma operação. Olha aqui, ó. Bom senso, tá bom? Lembra que eu falei? Trabalho duro, bom senso, bom senso, tá bom? Beleza? Depois você precisa, basicamente, como eu falei, definir o horário para você operar, tá bom? O outro ponto é muito importante também é com relação à alavancagem. Estabeleça um risco em cada operação que você vai fazer, tenha um risco, ou seja, assuma um risco financeiro que seja confortável para você. Não adianta você sentar na frente dos gráficos e você olhar para um padrão e falar, nossa, esse é o padrão de uma de alta probabilidade, e a chance de acerto, de quando esse padrão eventualmente acontece, o gráfico se valida nos gráficos é de 90%, 80%, então eu vou entrar mais alavancado. 170 dois, tem muita passagem. Mas entenda que existe uma chance grande também de eventualmente ele falhar, ou eventualmente até ele viabilizar seu trade para depois ele entregar uma. Que quase aconteceu esse ponto, e quase nós fomos viabilizados uma operação e entregou para a gente 700 pontos. Tem? Então, assuma uma alavancagem, assuma um risco, você fique confortável em entrar na operação, o trade voltar contra você, você manter a sua postura,
beleza? O trade andar a seu favor, você deixar o trade se desenvolver, você não querer girar na mão, você não querer girar antes do alvo, e você conseguir escolher uma forma de conduzir o trade, seja o trade stop, eu vou conduzir pela média, ok? Eu vou conduzir barra barra, vou conduzir barra barra. Não opere, não assuma um risco que esse risco venha fazer com que você não consiga ser pego e se torne um torcedor, ok? Se existe uma coisa que o mercado financeiro odeia, é essa volatilidade, a incerteza, tá bom? Então, seja realmente específico nesse situação, assuma realmente risco, tá bom? Que é confortável para você. É um contrato, tá bom, opera o contrato. Você consegue operar 10 contratos, por exemplo, e 20 no dólar, tá bom, tudo bem. Opere aquilo que você consiga permitir que o trade se desenvolva, permitir que o trade stop, tá bom? E permitir que você consiga executar uma próxima operação, se necessário, no mesmo dia, sem você ficar com remorso ou com pensamento com relação àquela operação anterior. E aí vai ter uma frase que eu falo, né, que cada trade é único. Você não deve olhar para a operação anterior no seu próximo trade, entende? É você focar no próximo trade, beleza? Isso é muito importante. Tá, e por último, para a gente concluir isso aqui, eu já falei sobre isso algumas vezes também, cara, você precisa fazer o seu diário de trade, tá? Faça o diário de trade, o diário de trade ele deve ser simples, tá bom? Você não precisa criar complexidade. Hoje, basicamente, quando eu encerro com o pessoal no clube, eu faço vídeo de fechamento de mercado. Eu venho aqui, pós-fechamento, né, de pregão, e faço um vídeo de fechamento, comento as operações, falo se foi uma operação legal, aonde a gente errou, como que a gente poderia ter se comportado naquela operação. Basicamente, eu faço um diário de trade em vídeo, basicamente em vídeo, e compartilho e posto lá para o pessoal do clube, certo? Mas você pode, por exemplo, tirar um print de tela e escrever nesse print, no próprio. Antigamente, sabe como que eu fazia diário de trade? Eu tinha uma impressora grande, que era do meu trabalho anterior ao mercado, né? E eu imprimia os meus trades e escrevia, entendeu? Eu escrevia antes, né, no negócio e depois eu imprimia. Só que aí começa a gerar muita folha, não é legal. O que você pode fazer também é você tirar um print, criar um bloco de uma pasta, e aí você cria lá, por exemplo, janeiro. Aí janeiro você coloca lá, dentro da pasta de janeiro você coloca cria 4 pastas, subpastas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana. E aí, dentro dessas 4 subpastas, cada uma delas específicas, você cria lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, na pasta da primeira semana, e nas outras também você faz isso. Beleza? E aí, naquele lá, por exemplo, janeiro, primeira semana, segunda-feira, você vai lá e salva esse print de tela da operação que você fez naquele dia, referente aqui, tá bom? Faz as anotações devidas que você precisa fazer no print de tela lá, tá bom? Eu acho legal o print de tela que você, quando você volta, você tem uma visão. Tem pessoas que gostam de, inclusive uma aluna minha, ela faz o diário de trade no Profit. Por que que eu não acho legal? Porque qualquer problema que você tiver com o Profit, qualquer atualização, você pode perder o histórico. Então, eu não acho legal. Acho legal você tirar um print e você fazer o diário de trade. Isso é uma forma. Eu tenho amigos que fazem o diário de trade, por exemplo, em vídeo, né? Eu, por exemplo, o meu diário de trade acaba que é em vídeo também quando eu mando para o pessoal no clube. Só que quer simplificar e não criar complexidade, tira um print da tela da operação que aconteceu, marca lá, ou tira da operação em aberto, se você quiser. Anota tudo o porquê você entrou naquela operação, o porquê daquele stop naquela região, o porquê daquele alvo, como que você se sentiu emocionalmente, seu lado comportamental, se teve algum gatilho negativo ou positivo, né? Anota também, é muito importante. E, cara, quando você voltar daqui um mês, se tiver um histórico de um mês de operações, e você voltar nesse histórico, você começar a avaliar esse diário de trade, você vai ver como que as coisas vão começar a mudar bastante. Bem, dito isso, acho que é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, tá bom? Comenta aí, tá bom? Nesse vídeo, o que que você realmente acha que pode estar sendo a barreira para você se desenvolver no mercado. Deixa aí, compartilha com a gente, de repente o seu comentário vai ajudar outro trader também, tá bom? E bem, se você quer realmente estar ao lado de traders, né, assim como eu, operar junto comigo aí no mercado e ter basicamente acesso aos meus 8 anos de mercado, a experiência que eu tenho de mercado, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer o Clube das Tendências. Beleza? Esse aí, um abraço e até o próximo vídeo.